Bom, então agora eu vou explicar a última parte do capítulo sobre equilíbrio químico, que vai falar um pouquinho sobre o deslocamento do equilíbrio, né? Então, na apostila de vocês aí, tá na página, deixa eu ver qual que é a página, 108, que fala então da reação do deslocamento do equilíbrio químico. Quando a gente fala em deslocamento do equilíbrio, a gente tem que lembrar todas as características das reações de equilíbrio químico, que ela sempre é formada por um reagente e por produtos, né? Representada por duas setas. Ela sempre vai ser reversível em um sistema fechado, né? Então, vocês têm que lembrar de tudo isso, tá? Para poder entender o deslocamento do equilíbrio químico. Deixa eu... Tem mais gente chegando aqui. Marco, a Thaís. Bom, então quando a gente fala em deslocamento do equilíbrio químico, a gente tem que lembrar, claro, de um princípio que é chamado de princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte, que quando uma reação ela é reversível e atinge o equilíbrio, as concentrações das substâncias permanecem constantes, tá? Só que é possível atuar sobre o sistema de modo a alterar, aumentando ou diminuindo a concentração das substâncias, fazendo com que ocorra o deslocamento do equilíbrio. O princípio, em geral, ele vai tratar o deslocamento dos estados de equilíbrio, tá? Que pode ser enunciado da seguinte forma. Quando uma força atua sobre um sistema em equilíbrio, o sistema desloca no sentido de anular a ação da força aplicada. Como assim? Existem 4 fatores que é capaz de atuar sobre os sistemas em equilíbrio, tá? Nós temos a temperatura, nós temos, na verdade nem é a temperatura tanto, é a pressão, tá? Nós temos a pressão, nós temos temperatura, nós temos a concentração dos reagentes e nós temos também o catalisador. Então, nesse sentido, a gente vai estar trabalhando esses 4 fatores e depois a apostila traz para vocês também o efeito do íon comum. O primeiro fator que a apostila traz aí para vocês, se eu não me engano, é a pressão. Não, não é a pressão. É a concentração dos reagentes e produtos. Isso. É a concentração dos reagentes e dos produtos, tá? Como assim? Vamos lá. Eu tenho uma reação química, então, vamos pegar um exemplo bem clássico. Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar com vocês a tela, que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu aceitar o Marcelo e o João Pedro. Bom, então vamos lá, ó. Observem aqui. Eu tenho essa reação, que é a reação padrão, o exemplo mais comum que nós temos aí para estar utilizando, tá? Eu vou deixar ela aqui como o nosso exemplo principal aí. O que eu tenho aqui? Eu tenho a reação de formação da amônia. 3H2 mais N2, formando 2NH3. O que a concentração do reagente do produto influencia? Vamos lá. Influencia da seguinte maneira. Se eu aumentar a concentração de qualquer um dos reagentes que esteja nessa reação, seja do nitrogênio ou do hidrogênio, o meu equilíbrio vai ser deslocado para o lado de formação. Então, nesse caso, se eu aumentar a concentração de hidrogênio nesse sistema, o meu equilíbrio vai vir para a direita, que é o lado de formação. Se eu aumentar a concentração de nitrogênio, que nesse caso é reagente,
o meu equilíbrio vai para o lado de formação. Então, nesse caso, vai para o lado direito. Mas, se eu diminuir a concentração dos reagentes, o que que acontece? O equilíbrio permanece do mesmo lado, ele não se desloca, tá? Então, se eu aumentar a concentração, ele vai para o lado oposto. Se eu diminuir a concentração, ele fica do mesmo lado. E o mesmo serve para os produtos. Nesse caso aqui que eu tenho o produto amônia, se eu aumentar a concentração de amônia, o meu equilíbrio vai ser deslocado para o lado de decomposição, do lado de consumo, que é o lado esquerdo. Mas se eu diminuir a concentração de amônia aqui, o meu equilíbrio permanece do mesmo lado, tá? Então, nós temos aqui a situação da concentração dos reagentes. Aumentando ou diminuindo a concentração de reagentes ou produtos, o meu equilíbrio pode se deslocar. Aumentou, vai para o lado oposto. Diminuiu, permanece do mesmo lado. Certo? Deu para entender? Tranquilo? Parece que Sim, tá. Parece que as internets não estão muito boas hoje, tá todo mundo caindo toda hora. Depois você pôr lá no que mais que eu vou ter que assistir de novo, prof, porque pra mim tá caindo toda hora. Então, eu tô tendo que aceitar toda hora aqui um monte de aluno que tá caindo. Mas eu tô gravando, eu vou subir a aula, tá? Segundo fator de influência, tá? Deixa eu ver se eu tenho um. É esse aqui mesmo, da pressão. Segundo fator é a pressão. Bom, vou usar de novo essa reação aqui de formação da amônia, que é a reação mais utilizada para exemplificar. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios mais 1 nitrogênio formando 2NH3. O que eu tenho aqui? Que desse lado aqui, eu tenho 3 mais 1 mol, forma 4 volumes. E desse outro lado, eu tenho 2NH3 formando 2 volumes, tá? Então, observem que do lado dos reagentes eu tenho 4 volumes e do lado dos produtos eu tenho 2 volumes, tá? Se eu aumentar a pressão do meu sistema, o meu equilíbrio se desloca para o lado de menor volume. Por quê? Quando eu aumento a pressão, ocorre uma contração volumétrica. Então, quando eu aumento a pressão, o equilíbrio vai para o lado de menor volume. Pelo contrário, quando eu diminuir a pressão, o meu equilíbrio vai ser deslocado para o lado de maior volume, porque ocorreu uma expansão volumétrica, tá? Então, sempre associem. Diminuir a pressão, expande. Então, vai para o lado de maior volume. Aumentei a pressão, contrai. Vai para o lado de menor volume. Então, essa é a associação que vocês têm que fazer aí quanto à pressão. Beleza? Tranquilo? beleza. Tá. Agora, terceiro fator, temperatura. Meu terceiro fator, que é a temperatura, eu vou usar essa reação aqui porque ela traz pra gente o ΔH agora, tá? É a mesma reação que eu expliquei todas as outras, a diferença é que ela tá trazendo pra gente aqui um ΔH. Um ΔH menor que zero. Isso significa que a minha reação direta, ela é exotérmica, tá? Porque ela tá liberando energia, ela tá liberando calor. E como que a gente vai fazer a associação de temperatura com o deslocamento do equilíbrio químico? Quando eu aumento a temperatura do sistema, quando eu aumentar a temperatura do sistema, o meu sistema vai estar absorvendo calor. Então, o meu equilíbrio vai ser deslocado para o lado da reação endotérmica. E quando eu diminuo a temperatura do meu sistema, quando eu diminuir a temperatura do sistema, ele vai estar liberando calor. Se ele vai estar liberando calor, ele vai para o lado da reação exotérmica. Então, nesse caso, nessa reação que a gente tem aqui, tá? Que a reação direta é exo e a reação inversa é endo. Se eu aumentar a temperatura
neste sistema, o meu equilíbrio é deslocado para o lado esquerdo, que é o lado da minha reação endotérmica. Porém, se eu diminuir a temperatura neste sistema, o meu equilíbrio é deslocado para o lado direito, que é o lado da minha reação exotérmica. Ok? Deu para entender aí? Ok, Carol disse deu, que Pro. está caindo bastante para ela também. Me avisou aqui. Tem um monte de gente que está me mandando mensagem que tá caindo bastante a internet. Bom, mas eu estou salvando a aula. E o último fator que a gente tem para falar de deslocamento de equilíbrio químico é o catalisador, que aqui não traz na apostila de vocês. Ou eu tô doida? Não traz, né? Porque ali embaixo fala que o catalisador não desloca o equilíbrio. Isso, só fala isso, né? Mas então, vamos lá. O que o catalisador faz? O catalisador, ele é uma substância que é utilizada para acelerar a velocidade da reação química, tá? Então, quando a gente usa um catalisador, o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação do sistema. Quando ele diminui a energia de ativação do sistema, ele acelera a minha reação. Porém, como ele não participa efetivamente da reação, o que acontece? Ele não desloca o equilíbrio, tá? Então, se você adicionar um catalisador, seja ele qual for o catalisador, o equilíbrio permanece para o mesmo lado. Então, se o seu equilíbrio na reação ele está tendendo a ir para o lado direito, ele permanece indo para o lado direito. Se o seu equilíbrio tende a ir para o lado esquerdo, adicionou o catalisador, ele tende a continuar indo para o lado esquerdo. A única coisa que ele vai aumentar a velocidade com que a reação química, pode ser a direta ou inversa, aconteça. Sempre que é um equilíbrio químico, as duas estão acontecendo simultaneamente, então se acelerou uma reação, acelera também a outra reação. Então nós temos 4 fatores que influenciam realmente, tá? Que é concentração dos reagentes, temperatura, pressão e a adição de um íon comum, que é um módulo que vai vir depois, lá na frente, quando a gente for falar do efeito do íon comum no equilíbrio químico, tá? Por quê? Catalisador, ele acelera a reação, mas ele não desloca o equilíbrio químico, certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. E aí, ficou faltando fazer o último módulo aí para vocês, que é o módulo que vai ter o deslocamento do equilíbrio químico. Então, se eu não me engano, é o módulo 47 que ficou para trás. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Módulo 45, que é o da equilíbrio de Kp. Módulo 46, que é o cálculo da constante estequiométrica, que é esse aqui que envolve os exercícios com tabelinha. Se vocês ficaram com mais alguma dificuldade nos exercícios lá desse módulo, vocês me mandam que eu resolvo para vocês, tá? Porque esses exercícios sempre caem nos vestibulares. Caiu 2 anos seguidos um exercício de equilíbrio químico desse tipo no vestibular específica de Química da UEL. Caiu já 3 vezes que eu achei esses exercícios na UEM. Já vi vários exercícios da USP trazendo esses exercícios de equilíbrio. Então é importante que vocês consigam fazer. É isso mesmo. Deslocamento do equilíbrio, módulo 47. Deixa eu ver se tem outro módulo aqui. E o deslocamento do equilíbrio, módulo 48. Acho que é só esses dois. Deixa eu só conferir. Isso. Tá? Então, vocês vão fazer para mim 2 módulos agora. Agora falta 20 para 5. Acho que dá tempo de vocês fazerem, porque não são exercícios muito complexos. E postar para mim no Que Mágico. Certo? Ô, professora, abriu de ontem? Não, eu vou colocar tudo agora, para vocês postarem para mim. Ah, tá. Tá? E aí, depois que a maioria postar, se ficou ainda bastante dúvida, vocês me avisam que eu coloco os gabaritos para vocês. Ok? Beleza. Ok. Tá? E aí vocês vão me mandando as dúvidas, que é bom quando vocês me mandam as dúvidas, porque daí eu sei por onde ir, aonde que ficou as dificuldades, fica mais fácil para mim
em saber como lidar com vocês aí. Isa, sua internet travou bastante, aí eu vou já colocar essa aula lá na plataforma também, tá? Tá bom, prof. Então, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, prof. Tchau, Até. prof. Tchau, tchau. É, prof.